Esta aula compõe a segunda parte da nossa revisão anatômica do sistema cardiovascular. O coração é uma estrutura muscular que funciona automaticamente. Ao contrário do músculo esquelético, que necessita de um neurônio motor para que ocorra a estimulação que levará à contração, o coração produz por si próprio um mecanismo de autoexcitação que garante a contração das fibras miocárdicas. O entendimento completo dessa complexa fisiologia deve ser abordado com mais detalhes na disciplina de fisiologia humana. No entanto, podemos desde já na disciplina de anatomia elencar algumas das principais estruturas responsáveis pela excitação das fibras miocárdicas. Nesta ilustração de Netter, observamos aqui pintado em azul o nó sinoatrial, uma estrutura diferenciada de fibras miocárdicas responsáveis por gerar ritmicamente potenciais de ação que se propagam pelas fibras do miocárdio atrial, provocando a contração dos átrios, ao mesmo tempo em que atinge o nó subsidiário, o nó atrioventricular, que repete o potencial de ação gerado pelo nó sinoatrial. Uma vez gerado um potencial de ação ou potencial elétrico no nó atrioventricular, esse potencial passa a partir do feixe de His para os ramos direito e esquerdo das fibras excitadoras do miocárdio. Os ramos direito e esquerdo das fibras excitatórias do coração terminam em fibras subendocárdicas que penetram na intimidade das trabéculas cárneas e dos músculos papilares, provocando assim a despolarização das fibras miocárdicas e a consequente contração dos ventrículos. Portanto, é importante notar a presença do nó sinoatrial, que é o gerador primário de atividade elétrica do coração e que determina o seu ritmo, e ainda vale a pena ressaltar a importância do nó atrioventricular na repetição desse sinal elétrico que se espalhará para os ventrículos, garantindo a contração dos ventrículos. Essa atividade elétrica, como veremos em fisiologia, pode ser captada na superfície do corpo e transcrita na forma de um eletrocardiograma. No entanto, podemos nos limitar, na disciplina de anatomia, em reconhecer essas estruturas representativas do sistema de condução elétrica do coração, para que possamos mais tarde compreender a fisiologia do funcionamento do tecido de estimulação do coração na disciplina de fisiologia humana. Muito embora o coração funcione automaticamente, o seu ritmo pode ser alterado pelo sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo também prescinde de uma compreensão fisiológica mais detalhada. No entanto, o que pretendemos aqui é, de modo bastante sumário, explicar como o ritmo cardíaco pode ser alterado por ação do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é dividido em dois ramos, um ramo parasimpático e um ramo simpático. Nesta figura de Netter, pode-se notar os ramos parasimpáticos pintados em azul, como se fosse uma fiação que chega até o coração. Os ramos simpáticos são representados por essa fiação aqui pintada em vermelho na ilustração de Netter. O principal nervo parasimpático que atinge o coração é o nervo vago, o 10º par craniano, que, em sendo parasimpático, secreta sobre o miocárdio uma substância que se chama acetilcolina. A acetilcolina, uma vez atingindo as fibras miocárdicas, provoca uma diminuição do ritmo cardíaco. Chamamos isso de bradicardia. Contrariamente, as fibras do sistema nervoso simpático secretam noradrenalina sobre o coração, e isso provoca uma aceleração do ritmo cardíaco, além de também provocar um aumento da força de contração. Logo, a estimulação simpática sobre o coração causará um aumento da frequência que chamaremos de taquicardia. Essas alterações de ritmo acontecem em resposta às diferentes demandas fisiológicas do coração na dependência de situações ambientais. Assim, em situações de luta, fuga ou estresse, as fibras simpáticas descarregam noradrenalina sobre o coração e isso provocará um aumento do ritmo cardíaco e um aumento da força de contração, contrariamente à estimulação parasimpática, que secretará acetilcolina sobre as fibras miocárdicas, o que provocará uma diminuição do ritmo cardíaco, que chamaremos de bradicardia. A compreensão completa dessa situação depende do entendimento, como já dissemos, de outros conceitos fisiológicos que serão abordados na disciplina específica de fisiologia humana. O ciclo cardíaco também envolve uma sequência complexa de eventos.
Para o escopo da anatomia, vamos nos limitar ao entendimento do que seja sístole e do que seja diástole. O movimento de sístole corresponde à contração das fibras miocárdicas, e o movimento de diástole corresponde ao relaxamento das fibras miocárdicas. Como vemos aqui nesta ilustração, os átrios foram removidos e podemos observar numa vista superior a abertura atrioventricular direita e esquerda, uma delas fechada pela válvula bicúspide e a outra fechada pela válvula tricúspide, e observamos também as válvulas semilunares pulmonar e aórtica, que se apresentam ora fechadas, ora abertas, dependendo justamente do movimento que o coração apresenta naquele momento. Nessa primeira ilustração, como as válvulas tricúspide e bicúspide estão abertas e as válvulas aórtica e pulmonar estão fechadas, podemos entender que o ventrículo se encontra relaxado e, portanto, em diástole. Com isso, os ventrículos estão recebendo sangue dos átrios para, no movimento seguinte, que seria o movimento de sístole, expulsar sangue para o tronco pulmonar e para a aorta. Assim, as válvulas pulmonar e aórtica estão nesse movimento de sístole ventricular abertas, enquanto as válvulas tricúspide e bicúspide estão fechadas. A circulação pulmonar corresponde ao movimento do sangue em direção aos pulmões para que aconteça a troca gasosa. O sangue recolhido no ventrículo direito a partir do átrio direito, com a sístole ventricular, passa para o tronco pulmonar. O tronco pulmonar se subdivide em artérias pulmonares direita e esquerda, e isso, a partir dos hilos pulmonares, leva sangue até os pulmões. Nos pulmões acontece a troca gasosa no nível dos alvéolos pulmonares e o sangue toma o seu movimento de retorno ao coração a partir das veias pulmonares, que são bastante numerosas, confluindo-se em 4 veias pulmonares, 2 veias pulmonares do lado direito, 2 veias pulmonares do lado esquerdo, uma superior, outra inferior. Isso traz o sangue de volta ao átrio esquerdo do coração. Chamamos então esse circuito de encaminhamento do sangue que chega ao átrio direito, logo em seguida ao ventrículo direito, e daí a partir do tronco pulmonar e das artérias pulmonares direita e esquerda até os pulmões, e o seu respectivo retorno a partir das veias pulmonares direita e esquerda ao átrio esquerdo de circulação pulmonar. Essas duas ilustrações demonstram exatamente o que acabamos de dizer. A circulação pulmonar está aqui representada pela cor azul, tanto em um esquema quanto em outro, e chamaremos também essa circulação pulmonar de pequena circulação, uma vez que o circuito é bastante próximo das estruturas torácicas. A circulação sistêmica compreende a saída do sangue do ventrículo esquerdo, o encaminhamento desse sangue a partir da aorta ascendente e do arco da aorta e da aorta descendente a todos os tecidos do organismo. Então, a circulação sistêmica corresponde ao encaminhamento do sangue a partir do ventrículo esquerdo para todo o organismo. Observamos aqui, ilustrado na cor vermelha, exatamente essa circulação sistêmica. O sangue que chegou ao átrio esquerdo, vindo dos pulmões, é encaminhado para o ventrículo esquerdo, que por sua vez, no movimento de sístole ventricular, encaminha esse sangue para a aorta. A aorta destina este sangue para todos os órgãos do corpo humano. Chamamos então essa circulação de circulação sistêmica. A circulação sistêmica depende, portanto, da aorta. Os ramos da aorta, como veremos agora, correspondem à aorta ascendente. Essa aorta ascendente dá origem às artérias coronárias direita e esquerda, como vimos nessa ilustração, e que já estudamos numa aula anterior. O arco da aorta possui 3 grandes ramos que aqui se descrevem como o tronco bracocefálico, que dará origem à artéria subclávia direita e à artéria carótida comum direita. Ainda temos a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, como verificamos nesse desenho. Aqui a aorta ascendente, dando origem então às artérias coronárias direita e esquerda. Aqui o arco da aorta, dando origem ao tronco bracocefálico, que por sua vez se subdivide em artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita. Ainda temos do arco da aorta a origem da artéria carótida comum esquerda e da artéria subclávia esquerda. Daí então a aorta se torna a aorta descendente, quando teremos uma parte torácica com os seus diferentes ramos e uma parte abdominal. Aqui vemos a aorta torácica e os ramos do arco da aorta. Esquematicamente, vemos aqui a aorta torácica com seus respectivos ramos e aqui a aorta abdominal com seus respectivos ramos. Essa figura à esquerda da tela representa, a partir da aorta abdominal, a sua bifurcação em artéria ilíaca comum
e os demais vasos que irrigarão o membro inferior. Para o entendimento completo dessa estrutura vascular, precisaríamos de muito mais tempo do que nos permite esta videoaula. Aqui um resumo esquemático, então, da irrigação sistêmica arterial. Assim como levamos sangue aos tecidos do corpo, temos que recolher esse sangue e devolvê-lo ao coração para que possa ser oxigenado. Então existe uma circulação venosa de retorno. Superiormente, as veias subclávia e jugular interna convergem na veia bracocefálica. As veias bracocefálicas direita e esquerda confluem na veia cava superior. Resumidamente, a veia cava superior recebe todo o sangue proveniente da cabeça, do tórax e dos membros superiores. Vemos aqui um esquema deste retorno venoso da cabeça, do pescoço e do membro superior. Todos esses vasos confluindo para a veia cava superior, que termina no átrio direito. Temos ainda que considerar o retorno venoso do próprio coração. Como vimos numa aula anterior, esse retorno venoso conflui para o seio coronariano, que desemboca no átrio direito, juntamente com as veias cava superior e inferior. Do membro inferior, as veias ilíacas direita e esquerda confluem para a veia cava inferior, que depois recebe várias veias abdominais. A veia cava inferior desemboca no átrio direito. Resumidamente, a veia cava inferior coleta todo o sangue proveniente do abdômen e dos membros inferiores, como representado por este esquema. Vemos aqui a circulação venosa retornando para a veia cava inferior, que termina no átrio direito. Essa ilustração demonstra a circulação arterial em vermelho com os respectivos ramos terminais da aorta abdominal. Vemos aqui o tronco celíaco, dando origem à artéria hepática, à artéria esplênica e à artéria gástrica. Vemos aqui o tronco mesentérico superior e aqui o tronco mesentérico inferior. Temos ainda a artéria renal e, no momento em que a aorta abdominal se bifurca, ela se torna em ilíaca comum, e isso vai dar origem às diferentes vasos sanguíneos arteriais que irrigarão toda a pelve e o membro inferior. Vemos aqui a veia cava inferior coletando sangue do membro inferior e do abdômen, destinando-se ao átrio direito. As veias cava superior e inferior recolhem sangue, portanto, do membro superior, do pescoço e da cabeça, e do membro inferior e do abdômen, conduzem esse sangue até o átrio direito. Do átrio direito, o sangue se encaminha para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, o tronco pulmonar, ramificado em artéria pulmonar direita e esquerda, encaminha o sangue para os pulmões. Uma vez realizada a hematose, as veias pulmonares direitas e esquerdas retornam o sangue oxigenado para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue passa para o ventrículo esquerdo e daí para a aorta, que distribui o sangue para o próprio coração e para todos os demais tecidos do corpo. Com esta segunda aula, damos por concluída uma brevíssima revisão da anatomia do sistema cardiovascular. Até a próxima aula.